Olá, Programaker! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Intelegia. Meu nome é Bruno Rodrigues e nesse vídeo aqui a gente vai dar sequência ao nosso projeto do website responsivo. No último vídeo a gente parou por aqui. A gente fez essa seção de hospedagem, né, com esse efeito parallax, onde a imagem fica estática no fundo. Foi uma seção bem simples de fazer. Só que nesse vídeo a gente vai criar uma seção que é muito legal. Se liga só, aqui no meu projeto original, a gente tem aqui uma cópia exata de tudo que a gente criou até agora, né? Porém, a gente tem aqui embaixo a seção como funciona. E olha só como ela funciona, se liga. Eu tenho aqui a parte onde eu explico, né? Você fala com a gente planeja, mas aqui para baixo tem a parte partiu viajar. Mas olha só esse título aqui, ele fica parado aqui em cima, mas quando a gente vai rolando, ó, olha só que da hora, ele fica parado. Ele fica estático também. E ele só vai embora quando a sessão acaba. Ele só começa a rolar quando a sessão começa e só vai embora quando a sessão acaba. E a gente vai criar isso aqui nesse vídeo e é algo bem simples de fazer. Se você quer de paraquedas aqui nesse vídeo, o que é que eu posso te aconselhar? Que você clique nesse card que está aparecendo agora aqui para você, para que você vá para o primeiro vídeo dessa série. Isso aqui é um site completo que a gente está criando, tá? É um projeto completo. E que se você quiser acompanhar do começo ao fim, recomendo muito que você acesse a playlist, que você será direcionado para o primeiro vídeo dessa série, tá? Então, vamos começar, porque agora a gente vai montar essa seção aqui. Dentro aqui do meu código, vou vir aqui no HTML, vou esconder aqui a seção de hotéis e agora eu vou abrir uma nova section. E para essa section, eu vou dar uma classe, né? Então, eu vou chamar aqui, ó, class, e a classe dela vai ser como funciona. Funciona. Pronto, consegui escrever. Então, olha só. Dentro aqui da section como funciona, eu vou chamar aqui uma div. E essa div tem a classe interface. A gente já sabe para que serve essa classe interface, né? Não preciso estar explicando em todo o vídeo. Se você não sabe por quê, volta aos vídeos aí, porque foi onde eu expliquei tudo até aqui, tá? E dentro aqui da classe interface, vai ser onde a gente vai montar a estrutura do HTML. Então, vamos olhar lá o layout. Logo de cara, eu já percebo que eu tenho uma section grande aqui, né? Que foi a section que a gente acabou de criar, que é essa aqui, como funciona. Ela está dividida em dois. Ou seja, tem um lado aqui do texto, que tem o texto como funciona, né? Que é um título. E do lado direito, eu tenho aqui três blocos. Então, eu tenho uma seção, né? Uma div, um artigo, o que seja, em que ela está dividida em três blocos. E esses blocos estão divididos em duas partes, né? Que no caso tem uma parte da imagem e uma parte do texto. E a gente vai ter que criar tudo isso daqui agora, tá? Então, a gente vai começar montando a estrutura externa, né? Dividindo aqui em dois blocos. E depois a gente parte para montar essa estrutura interna, tá? A gente vai começar com HTML, depois a gente parte para o CSS. Então, bora lá. Beleza, para começar, vou criar aqui dentro uma div. E essa primeira div vai ter a classe txt funciona, tá? Isso aqui é só para a gente se localizar dentro dessas classes aqui. Porque eu vou saber que esse txt aqui, né? Esse texto, faz parte da classe como funciona. Pronto, dentro aqui dessa div txt funciona, o que é que a gente vai fazer? A gente vai chamar um H2 e esse H2 a gente vai colocar o conteúdo que tem aqui, que no caso é como funciona. Eu vou colocar H2 não, vou colocar H3, que é para a gente seguir o padrão, tá? E beleza, se liga só. Como é que esse texto aqui está dividido? Do mesmo esquema que a gente dividiu aqui, ó, todos os títulos do nosso site. Tem aqui uma fonte mais leve em cima e uma fonte mais pesada embaixo. E a gente vai fazer esse mesmo esquema da mesma forma como a gente sempre fez. Aqui dentro da H3, vou colocar como, espaço, vou chamar o spam e dentro do spam vou colocar funciona. E colocar uma interrogação porque isso daqui é uma pergunta. E pronto, dentro aqui do meu site, ó, só tem aqui o meu título como funciona. Agora a gente vai partir para o bloco da direita, onde a gente vai criar essas instruções aqui e também vai dividir em três blocos. Vamos lá então. Como aqui eu já tenho a div txt funciona, agora eu vou criar uma nova div. Para essa div eu vou dar uma classe e essa classe aqui vai ser instrucoins. Dessa forma aqui. Eu não vou colocar instrucoins funciona, porque senão vai ficar uma classe muito grande. Então eu vou colocar apenas instrucoins. E por que eu não coloco com acentuações, né, com cedilha e o tio no O? Porque não é recomendado. Sempre que você estiver trabalhando aqui com os códigos, não é ideal você colocar acentuações onde fizer o código, né, onde você estiver construindo o código. Onde tem aqui esses textos dentro de H3, de parágrafo, aí beleza, você pode colocar acentuações. Mas na parte do código, que está montando a estrutura em si, tipo as classes, IDs, não é legal você colocar acentuações, tá? Então, deixa só instrucóis dessa forma aqui, que
você sabe que aquilo ali é instruções, né? Então, essa div instrucões, ela faz referência a esse bloco da direita. Agora a gente vai ter que dividir esse bloco em 3 blocos. Vamos fazer isso daqui agora. Aqui dentro da div instrucões, eu vou chamar um article, e esse article vai ter a seguinte classe, instru-box, porque aí eu vou saber que faz referência à classe instrucões e que aqui dentro é uma box, né, uma caixa qualquer. Dentro aqui desse article, a gente vai ter que dividir essa classe instrubox em mais de 2 blocos, porque de um lado eu tenho a imagem e do outro eu tenho um texto. Então como é que a gente vai fazer isso? Se liga só, dentro aqui do article instrubox, eu vou colocar 2 divs. Então eu vou chamar aqui a primeira div, que vai ter a classe img instrubox, e eu vou criar uma outra div, que vai ter a classe txt instrubox. Essa daqui vai ter que ser a estrutura que a gente vai criar. E se você ficou perdido, é o seguinte, a div instrucões faz referência a esse bloco aqui, beleza? O article, que tem a classe instrubox, ele faz referência a essas 3 boxes aqui, tá? Ou seja, essa primeira instrubox faz referência a essa primeira caixa aqui, tá? E dentro dessa caixa, eu tenho uma imagem e um texto, porém, a imagem está do lado esquerdo, enquanto o texto está do lado direito. Então, eu tenho que dividir essa box aqui em 2 blocos, que no caso, o primeiro bloco da imagem é essa img instrubox, enquanto o box do texto vai ser a classe txt instrubox. Apenas isso, cara. Não precisamos estar inventando novas coisas aqui. Essa daqui é a estrutura que a gente vai ter que montar. E aí agora, o que eu preciso fazer é separar essas imagens aqui, que são, na verdade, ícones, tá? Então, a gente vai ter que separar essas imagens de ícone para a gente estar trabalhando aqui dentro. E as imagens que eu estarei utilizando vai ser essa daqui, ó, que tem essa moça que faz referência ao atendimento ao cliente. Tem também aqui a imagem de planejamento e, por fim, a imagem de um avião, né, circulando o globo. Essas imagens aqui eu consegui nesse site, Flat Icons, que você só precisa acessar esse site aí, tá? Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Vim aqui nessa barra de busca e pesquisar pelo que você quiser, como por exemplo, viagem. Eu pesquiso, aperto Enter, que ele vai mostrar todos os ícones que fazem referências a viagens. No caso, eu escolhi esse ícone aqui, basta eu clicar e aí eu escolho o tamanho do meu ícone, né? Que pode ser qualquer um desses tamanhos aqui. Basta eu clicar em cima, porque aí ele já vai começar a fazer o download, ok? Um detalhe importante é que esses ícones aqui, eles não são 100% gratuitos, tá? Você pode utilizar ele livremente dentro dos seus sites, mas seria interessante você dar alguma atribuição, sabe? Ou seja, o autor desse ícone aqui é bom ter alguma atribuição. Então, se você quiser atribuir esse ícone aqui ao autor, aí você pode clicar nessa opção aqui, ó, mais informações, porque ele vai te resumir tudo o que você precisa saber para atribuir esse ícone aqui ao autor, fechou? Então, vamos fazer isso daqui agora. Já tenho as imagens separadas, o avião, já tenho aqui planejamento e também já tenho atendimento ao cliente. A gente vai dar utilidade para elas agora. Aqui dentro da div img instrubox, vou chamar a minha tag img, e aqui dentro do src, vou apertar Ctrl espaço. E aí eu vou acessar a pasta de imagens e vou selecionar a primeira imagem, atendimento ao cliente. Se você quiser, pode colocar um texto alternativo. Eu não vou colocar. Aqui dentro da div txt instrubox é onde a gente vai colocar o nosso texto, né? E aí o texto aqui está seguindo o mesmo padrão de todos os títulos que a gente está utilizando aqui dentro do nosso projeto. Uma fonte mais pesada, enquanto outra é mais leve. A única diferença é que aqui não está um na linha de cima e outro na linha de baixo, né? Tá tudo na mesma linha. Então, a gente vai fazer isso daqui agora. Vou chamar aqui dentro de instrubox um H4. E aí, esse H4, vou colocar a primeira frase. Você fala com a gente. Então, ó, você... Aí eu vou abrir um spam. Fala com a gente. E esse spam aqui vai servir para deixar essa fonte aqui mais leve, enquanto esse você fica mais pesado. Embaixo do H4 vem esse parágrafo aqui. Então, vou clicar com o botão direito, vou copiar esse texto aqui. E aí, aqui embaixo da H4, vou chamar a tag P. Dentro da tag P, eu vou colocar esse texto que eu acabei de copiar. Lembrando sempre que você não é obrigado a colocar o mesmo texto que eu. Você pode colocar um texto aleatório, né? De preferência um lorem ipsum, até você decidir o texto que vai ter aqui. E aí, com isso aqui feito, eu já tenho uma estrutura do HTML montado. O que eu preciso fazer agora é criar mais 2 cópias desse article instrubox, para que a gente consiga, né, criar, né, e deixar dessa forma aqui como está dentro do meu projeto original. Porque aqui, ó, por enquanto, só temos isso. A gente vai fazer aqui o seguinte. Eu vou selecionar toda a minha article instrubox, beleza? Ou seja, até aqui da tag de abertura até a tag de fechamento. Vou dar Ctrl C
E aí depois dessa article que está fechando, né, essa tag de fechamento do article, eu vou colar mais 2 vezes. Dessa forma aqui, porque eu tenho 3 blocos. E aí, ó, eu já tenho aqui os 3 blocos criados. O que eu preciso fazer é mudar as imagens e também mudar os textos que vão ter aqui dentro deles. Então é o seguinte, aqui é a minha segunda caixa, eu vou mudar a imagem de atendimento ao cliente para planejamento. O meu título vai ser o seguinte, cadê? Ó? Meu título vai ser Agente Planeja. Então, ó, coloca aqui, ó, Agente Planeja. E aí eu vou só copiar esse texto aqui e vou colar aqui no lugar desse, dentro do parágrafo. E aí o meu terceiro bloco, vou apagar essa imagem do atendimento ao cliente. E aí eu vou pesquisar aqui dentro da pasta de imagens a minha imagem de viagem. E aí eu vou só mudar o título, né? Partiu viajar. Partiu viajar. E aí, por fim, vou só substituir esse parágrafo por outro, né? O texto do parágrafo por esse daqui, porque aí eu já tenho esse daqui criado. E aí, com isso aqui feito, já tenho a estrutura do HTML montado. Só falta agora a gente montar o CSS. Atenção, rapidinho, eu vou interromper aqui teu vídeo só para te fazer uma pergunta. Em algum momento, você já se sentiu perdido, confuso, estagnado dentro do desenvolvimento web? Principalmente quando eu coloco uma função lá de JavaScript, ou então faço alguma coisa no HTML e CSS e você fica mais perdido que segue em tiroteio? Como assim? Não entendi. Bom, se você quer solucionar isso e ainda por cima fazer uma mudança de carreira, eu quero te apresentar o treinamento Modo Front-End. Eu estou dedicando algumas horas do meu tempo para poder te entregar o treinamento que eu gostaria de ter tido quando eu estava começando. E sério, o treinamento Modo Front-End está incrível. Então, se você quer sair do absoluto zero e começar a desenvolver projetos com confiança, como esse que você está desenvolvendo junto comigo, você pode pensar na possibilidade de participar do treinamento Modo Front-End. Basta clicar aqui no primeiro link da descrição. Mas corra, porque eu vou fechar as inscrições desse treinamento a qualquer momento. E quando ele voltar com novas vagas, garanto a você que o preço não será mais o mesmo, tá? Não diga que eu não te avisei. Pode continuar com o seu vídeo. Dentro aqui do CSS, de praxe, eu já vou adicionar aqui um comentário, Ctrl, ponto e vírgula, e dizer que aqui é o estilo da seção, como funciona. Perfeito. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, vou chamar a section, e essa section tem a classe como funciona. Então eu vou copiar aqui a classe dele, tá? E vou colar aqui, como funciona. Aí eu vou abrir e fechar chaves, e para ele eu vou adicionar apenas um padding, ou seja, um espaçamento interno, em cima e embaixo 80 pixels e nas laterais 0, porque ele vai ganhar um espaçamento aqui na parte de cima e na parte de baixo. Para deixar esse título e esses blocos aqui um do lado do outro, eu vou trabalhar com o Display Inline Block. Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar essas duas classes aqui, ó. TXT funciona, Ctrl C, e aqui eu vou dar Ctrl V, TXT funciona. E aí eu vou colocar uma vírgula e vou chamar a outra classe instrucões. E aí eu vou chamar ela aqui também dessa forma, tá? Para chamar a classe é sempre utilizando os pontos, não esqueça disso. Vou abrir e fechar chaves e aí o valor vai ser o seguinte, eu vou colocar um display inline block. Se eu vir aqui dentro do meu site, você já está vendo que eles já estão um do lado do outro, beleza? Só que o título ficou posicionado aqui embaixo. Calma que a gente já vai mudar isso daqui. Eu vou colocar um width, ou seja, uma largura de 50% para os dois, porque eles vão dividir espaço, mas a gente sabe que o display inline block, por padrão, ele meio que cria uma margem do lado direito, né, de 4 pixels, que no caso é um bug, né, não sei exatamente por que isso acontece. Então a gente tem que tirar essa margem. Então eu vou chamar aqui, ó, margem right de menos 4 pixels. Porque aí com isso, eles voltam a ficar um do lado do outro e dessa vez os dois com um espaçamento de 50%, tá? E aí o que eu preciso fazer é posicionar esse meu título, como funciona, aqui em cima na minha seção. Porque eu não quero que ele fique cá embaixo, muito menos no meio. Quero que fique aqui em cima. Então eu vou só chamar aqui a propriedade vertical align e dizer que é top, que aí ele fica posicionado lá em cima na minha seção. Tá vendo só? Agora a gente vai utilizar esse título aqui, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha classe como funciona. E dentro da minha classe como funciona, eu tenho aqui, ó, essa seção TXT funciona. E aí o que é que eu vou fazer? Dentro aqui do TXT funciona, eu tenho um H3. E para esse H3, eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma font size de 4 EM. Porque aí fica um tamanho relativo, ó, e ele já fica de um tamanho legal. A gente já vai jogar esse funciona aqui para a linha de baixo, né? E a gente sabe como fazer isso. Vou chamar essa mesma estrutura aqui, vou colar aqui embaixo. E aí dentro da H3 eu tenho o span.
E aí é só dizer que o span tem um display block, que aí ele é jogado para a linha de baixo. Só que o espaço entre linhas fica muito grande, então eu tenho que reduzir isso. Aqui em cima eu estilizo o H3, vou chamar a propriedade line height, quer dizer que é de 50 pixels. Vamos ver se ficou legal? Ficou muito colado, né? Então vamos colocar aqui em 60 pixels, que ele fica mais afastadinho. Beleza. Agora eu vou deixar esse como aqui, né, um pouco mais leve. Então, aqui em cima do H3 vou colocar um font weight de 300, enquanto o span vai ter um font weight de 600. Porque aí, ó, fica no estilo que eu quero, né? Eu ainda acho que o funciona pode ser um pouco mais pesado. Vou colocar aqui 700, que aí eu acho que já fica legal. Perfeito, o título já está pronto. Agora a gente tem que estilizar esses blocos aqui. E para estilizar esses blocos é bem simples. Se liga só. Vou chamar aqui a minha classe InstruCois, beleza? Porque agora a gente vai trabalhar dentro dela. Dentro da InstruCois, eu tenho a InstruBox. Lembra dessa classe? Então, vou chamar ele aqui também. Para esse InstruBox, eu vou querer que a minha imagem e meu texto fiquem um do lado do outro. Então, para facilitar, eu vou chamar o DisplayFlex, porque aí, por si só, eles já ficam um do lado do outro, tá vendo? Aí eu vou só posicionar eles para que eles fiquem alinhados aqui na horizontal. Então, eu vou colocar aqui, ó, um Align Items, dizer que o valor é Center, que eles já ficam centralizados. Muito massa, né? Também vou colocar um espaçamento entre o texto e a imagem. E para isso, vou apenas utilizar aqui um Gap. Chamo a propriedade Gap e digo que a distância vai ser de 20 pixels, que eles já ficam mais afastados. Vamos diminuir aqui também o tamanho dessas imagens? Vou chamar novamente aqui a minha classe InstruCois e também a InstruBox. Dentro da InstruBox eu tenho a tag IMG. E aí, essa tag IMG, ela vai ter um Max Width de 100 pixels. Vamos ver se fica legal? Aí pronto, ficou de um tamanho legalzinho, tá vendo? Agora eu vou colocar um espaçamento entre esses blocos aqui, porque eles estão muito colados, tá? E também vou colocar um preenchimento interno e também adicionar as bordas, porque aqui nós temos as bordas, ok? Então vamos fazer isso daqui agora. Vou voltar aqui para onde estilizei minha InstruBox. Vou colocar um margin bottom de 40 pixels, vamos ver? Aí eu acho que fica de uma distância legal. Vou colocar também uma borda, então eu vou chamar a propriedade border. Dizer que vai ser de 2 pixels, sólida, na cor preta. Hashtag 000. Que aí a borda já está criada. E agora é só adicionar um padding, um preenchimento interno, porque as bordas ficaram muito coladas aqui nas imagens, né? Então eu vou vir aqui, ó, chamar aqui a propriedade padding e dizer que é de 20 pixels para todos os lados, porque ele já fica com um preenchimento legal. E aí, com isso aqui feito, a gente já tem a estrutura bem montada, né? Agora a gente vai só estilizar o título e também esses textos aqui. Para estilizar os títulos, eu vou chamar novamente aqui, ó, essa InstruCoins e também a classe InstruBox. Dentro da classe InstruBox, eu tenho H4. Vamos ver se foi H4 mesmo? Sim, foi o H4, né? É muito estranho falar H4, coisa estranha. Mas enfim, vamos lá. Como é que a gente vai estilizar isso daqui? Eu vou colocar uma font size, vou chamar aqui a propriedade font size, e dizer que é de 1.5 EM, porque aí, ó, eles ficam nesse tamanho aqui. Agora eu vou deixar essas primeiras palavrinhas aqui mais pesada e o resto da frase vai ficar mais leve. Para isso a gente chamou o span. Tá lembrado dele? Então, a gente vai fazer isso daqui agora. Vou chamar novamente essa estrutura. Dessa vez eu vou chamar H4 e dentro da H4 eu tenho o span. Que aí no caso eu vou colocar um font weight para ele de 300, enquanto o H4 vai ter um font weight de 600, vai. O dobro. Que aí, ó, já fica no estilo que eu quero, mas acho que dá para ficar mais pesado. 800. Pronto, agora está muito mais pesado. Agora eu só vou descolar esse título aqui do parágrafo, porque ele ficou muito em cima, né? Tá sem respiro nenhum. Então eu vou vir aqui, ó, onde está estilizado o meu H4, vou chamar aqui o margin bottom e dizer que é de 10 pixels. Ou seja, a margem na parte de baixo vai ser de apenas 10 pixels. Muito simples. E aqui agora para o meu texto, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o tamanho dessa fonte e eu também vou diminuir o espaço entre linhas, porque eu estou achando ele muito afastado. Então, vou fazer o seguinte, vou chamar novamente essa estrutura aqui, ó, InstruCois, InstruBox. Dentro aqui tem o parágrafo, então chama a tag P, e aí eu coloco um font size de 14 pixels e um line height de 30 pixels. Vamos ver se ficou legal? Eu acho que dá para diminuir o line height. Vou colocar aqui 20 pixels. Pronto, aí eu acho que já ficou de um tamanho legal, né? Assim, eu acho que a gente pode encerrar por aqui.
Só que eu também tô achando que aqui a fonte do parágrafo ficou muito pequena, né? É melhor a gente fazer o seguinte, eu vou tirar esse font size daqui, vou deixar o parágrafo com a fonte padrão, né? Acho que fica mais bonitinho assim. E só o que restou a gente fazer foi fazer aquele efeito, porque quando a gente está rolando aqui, ó, você pode reparar que esse como funciona, ele fica estático, tá vendo? Ele começa a rolar quando entra na sessão e vai embora quando a sessão acaba. Como é que a gente faz isso? Bom, muito simples. Eu vou lá em cima e aqui onde eu estou estilizando aqui a minha classe TXTFunciona, onde eu apliquei um inline block para ele, eu vou chamar ele individualmente. Mas eu vou chamar ele dentro aqui da seção como funciona, né? Então, ó, como funciona. E aí eu vou dar espaço aqui para que eu possa trabalhar apenas com ele. Vou abrir e fechar chaves. E aí a única coisa que eu vou fazer é mudar o position. Porque você lembra, né, que por padrão, o position dos elementos é static. Então eu tenho que mudar isso daqui. Então eu vou chamar aqui, ó, a propriedade position e dizer que o valor não é static, é stick. Tem aqui, ó, os valores estão bem próximos, tá vendo? Static e stick. Vou chamar aqui o stick. E se eu ver aqui dentro do meu site agora, olha só o que vai acontecer. Vou rolar aqui o meu site. Ah, não vai dar para ver porque não tem espaço para rolar, né? Então eu vou aumentar aqui o tamanho do meu body. Aqui em cima no body, vou chamar a propriedade height e dizer que é de 900 VH, porque ele fica bem alto e aí eu consigo mostrar o que eu quero mostrar. Olha só, quando eu rolar o meu site, você vai perceber que, por enquanto, o meu título tá normal. Mas se eu rolar e bater lá em cima, olha só, ele não tá ficando. Por quê? Porque a gente não definiu onde vai ser o top dele, né? Onde é que ele vai ficar pausado. Então eu tenho que levar algumas coisas em consideração, como por exemplo o meu menu. Que o meu menu aqui, por enquanto, ainda tá bugado, né? Porque a gente não configurou ele. Mas eu tenho que levar em consideração que ele tem que ter um espaçamento entre o menu, que vai ficar fixo, e a seção. Para fazer isso é bem simples. Ó. Aqui onde eu configurei o meu position como stick, na seção TXTFunciona, eu vou chamar um top e dizer que é de 50%. Só com isso aqui feito, já está funcionando. Olha só que da hora isso, cara. Duas configuraçõezinhas, duas propriedades e você já tem esse efeito aqui dentro do seu projeto. E que cria um efeito muito legal. Fala sério, é ou não é da hora isso daqui? E você pode reparar que ele começa aqui alinhado com esse bloco de cima, mas termina desalinhado com o bloco de baixo. Aqui você pode adicionar apenas um padding desse lado aqui, tá? Como, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar aqui um padding bottom bem pequeno de 20 pixels, porque ele pode ir ficando mais alinhado à medida que você aumenta, ó, por exemplo, 30 pixels. Aí eu acho que já fica mais alinhado, tá vendo? Aí você pode só aumentando esse padding aqui, fazendo um ajuste fino, até você perceber que ele ficou bem alinhado, beleza? É só aumentar o padding que fica sucesso. E com isso aqui feito, nós já temos a seção como funciona criado. Inclusive, se a gente querer adicionar uma outra seção aqui já para adiantar esse vídeo, a gente pode. A gente vai só copiar essa seção aqui de cima e colar aqui embaixo. Olha só que simples isso. Bora fazer logo isso daqui? Matar dois coelhos com uma cajadada só? Aqui em cima, onde tem aqui a section contato, eu vou só copiar essa section aqui, né, desde a abertura até o fechamento. Vou encolher aqui a minha section como funciona. E aí eu vou colar essa section que eu acabei de copiar, porque aí a cópia fica idêntica. E pronto, ó. Olha só o trabalho que a gente teve para criar essa outra seção aqui. A gente fez duas coisas em um único vídeo. Agora só o que restou pra gente foi criar o rodapé, né? Criando o rodapé, a gente mata a estrutura do projeto. E aí vai ficar pendente apenas algumas coisas, que no caso vai ser o responsivo, o menu mobile e também esse efeito do menu transparente aqui, que a gente também vai criar nesse projeto. Mas depois do rodapé, acabou, fica só pendente essas três coisinhas aqui. E se você estiver curtindo tudo isso que a gente está criando, tá legal, você está aprendendo coisas novas, então você pode estar se inscrevendo aqui no Inteligia, tá? Se inscreve aí e também ativa o sininho de notificações para você não perder sempre que sair vídeo novo. Não esquece também a possibilidade de você virar membro aqui do canal, né, para apoiar financeiramente o projeto. E também você vai ter acesso a todas as partes desse projeto com antecedência, se você quiser finalizar ainda hoje. Mas se não quiser, próximo sábado, se você estiver acompanhando o lançamento desse projeto, próximo sábado vai sair a parte onde a gente vai criar o rodapé. E nos outros sábados aí, a gente vai criar o responsivo, o menu mobile e também esse estilo do menu aqui, beleza? No mais é isso, Programaker. Espero que você tenha curtido tudo. Deixa o like aí no vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo. Falou, Programaker! Tchau!